O tema dessa mensagem é diferenças ministeriais. Eu quero estar abordando aqui o tema muito importante porque a igreja do Senhor Jesus, ela precisa estar conhecendo a verdade. E o que está na palavra de Deus é a verdade. E para que nós não venhamos errar no falar, no agir e até mesmo no pensar, será importante que nós venhamos conhecer a palavra de Deus para que possamos viver. Vamos abrir Efésios capítulo 3, versículo 10. Diz assim: agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, potestades nos céus. Agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Aleluia. Está falando aqui é que a igreja vai manifestar a multiforme, as muitas formas da sabedoria de Deus, para que seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Mas Deus também quer que a igreja seja conhecida aqui na terra, porque a igreja, segundo a Bíblia, é o corpo de Cristo, e a igreja, ela tem uma autoridade para vencer o inimigo, para dominar, para governar a terra. Então é como um diamante, né? A igreja é lapidado, tem várias faces, multifacetado. Assim também a igreja não irá atuar só em uma área. Então, o que Deus está falando aqui na Bíblia? Que existem ministérios e suas diferenças, né? Uns vão atuar na área de cura, libertação. Outros vão atuar na área de restauração familiar. Outros vão atuar na área do louvor e adoração. Aquele ministério vai ter uma ênfase, vai fluir o chamado daquele ministério, daquela igreja, vai crescer mediante aquele dom que o Espírito Santo deu para aquele ministério. E existem ministérios que dão ênfase, que são mais usados por Deus, com certeza, né? Mas nem por isso nós vamos chamar ou vamos julgar aquele ministério de frio ou de quente, ou fogo puro, ou geladeira, freezer. Não, esse pensamento não deve nem passar pela nossa mente. Mas eu tive analisando e conversando com muitas pessoas durante esses anos de ministério como pastor. Eu fui consagrado em 1999 como pastor ali no Bradesco, próximo à Praia do Leste, no Paraná, no litoral do Paraná, que eu morei e pastoreei em Paranaguá, quando eu era pastor de uma igreja, e é uma igreja muito grande ainda, né? Mas eu já não estou mais ligado a esse ministério, que eu não vou citar o nome, mas é uma bênção. Então, a palavra de Deus fala assim para nós não julgarmos o nosso irmão. Eu quero ler agora em Romanos, capítulo 14, versículo 1 até 9. Ora, quanto ao que está fraco na fé, recebei-o não para debate de opiniões. Versículo 2. Romanos 14, 2. Porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. Continuando. O que come não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu como seu. Quem és tu que julgas o servo alheio para seu próprio Senhor? Ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o confirmar. Versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro
em seu próprio ânimo. Outras traduções falam: cada um estejam firme na fé que tem sobre determinado assunto. Então, ali em Romanos, nós não podemos estar julgando nossos irmãos. Tem pessoas, tem ministérios que também tem essa diferença, né? Eles têm esse entendimento da palavra de Deus e eles não comem carne. Outros fazem diferença de dias. Um guarda o segunda, outro guarda o sábado, outro guarda o domingo. Deus é que vai julgar cada um, e não eu e nem você. Vamos continuar aqui, para nós entendermos que nós não podemos ficar indiferente ao que a palavra de Deus fala. 1 Coríntios 12, 28 fala assim: uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de curar, e assim segue a lista. 1 Coríntios 12, 28. Nós precisamos entender que uns têm que ser apóstolos, outros profetas, outros mestres, outros pastores, outros evangelistas, outros ministérios de socorro, e vai continuamente, porque Deus, Ele não tem só uma forma de mostrar o seu ministério. O ministério do Espírito Santo é multifacetado, tem muitas faces, mas dentro do limite de sua santidade, do seu poder, da sua verdade, da sua vida, da sua justiça. Então, nós não podemos nos fechar nas nossas quatro paredes ou no nosso mundinho religioso e achar que só nós somos os donos da verdade, só nós estamos certos. Não é isso que a palavra de Deus fala. Existem apóstolos. Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, segundo profetas, mestres, pastores, evangelistas. Só que também em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 fala assim: as credenciais do meu apostolado foram manifestas entre vós, com toda paciência, por meio de sinais, prodígios e maravilhas. Quem se denomina apóstolo tem que ter essas três características, quatro na verdade: com toda paciência, primeiro paciência, por meio de sinais, tem que ter sinais, prodígios e maravilhas. Essas são as credenciais do apostolado. Mas para isso nós precisamos entender o que a palavra está ensinando agora, para nós não desprezarmos os ministérios de Deus na vida de alguns homens e mulheres de Deus. Não fale mal, não critique. Deus continua sendo Deus? Será que Deus ele tem poder para julgar ou está percebendo o que está acontecendo naquela igreja ou não? Né? Em Atos 15, 36, Atos capítulo 15, versículo 36 a 40, demonstra uma diferença entre Barnabé e Paulo. E eles eram a igreja primitiva, faziam parte da igreja primitiva, e Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo não queria João Marcos. E Paulo acabou discutindo com Barnabé e acabou levando Silas como ajudante, né? Como pregador da palavra. E Barnabé acabou indo com João Marcos. Eles tiveram diferença ministerial e nem por isso a obra de Deus, o reino de Deus, deixou de crescer, de ser propagada a verdade de Deus, por causa das diferenças entre os homens e entre as mulheres, entre a diferença das pessoas. É isso que eu estou falando. Mateus 23, 12 diz assim: todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Eu tenho uma pergunta a fazer aqui, que é: a igreja é de Jesus ou dos homens? Se Jesus quiser, Ele pode colocar no coração daquelas pessoas para irem em outra igreja? Pode. Mas se Ele quer que as pessoas fiquem ali, que fiquem. Quanto tempo ficarem?
Deus tem em suas mãos todo o poder. Ele tem em suas mãos o coração dos homens, a vontade dos homens. Ele reina acima de todos. Ele exalta quem Ele quer e Ele abate quem Ele quer. Nessa palavra, que nós possamos nos humilhar diante de Deus e perguntar: se humilhe diante de Deus, porque Ele quer te usar. Não fique olhando para a diferença dos outros ministérios. Olhe para Jesus. Como Ele pode te usar? Pergunte para Ele. Pergunte para si próprio: como Deus pode me usar nesse momento, nessa época, nessa geração que eu estou vivendo? Pergunte para Deus. Busque a resposta disso na tua vida. Olha, quando Isaías ele ouviu do alto céu: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele teve uma percepção de Deus e ele respondeu assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Nossa, que disposição, que percepção, que atenção o profeta deu ao chamado de Deus, ao comissionamento de Deus, ao propósito de Deus. Eis-me aqui, ele pôde falar: envia-me a mim. Que nós possamos falar nesse momento para Deus: Deus, como o Senhor quer me usar? Como o Senhor pode me usar? Será que o teu agir entra na minha limitação, na minha cabeça? Deus quer te usar, mas para isso você precisa se abrir. Precisamos se abrir para algo novo de Deus nas nossas vidas. Se você quer no velho, Ele vai te usar no velho. Se você quiser no novo, Ele vai te usar no novo. Diga para Deus nesse momento: eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me como Jesus, no caráter e na unção do Senhor Jesus. Amém.